Espírito Santo de Deus, nós entregamos nas tuas mãos o controle dessa reunião. O Senhor é quem revela as verdades da tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite porque somos sedentos de aprender mais contigo. Queremos aprender mais daquilo que está no seu coração, daquilo que acontece nos céus. Queremos entender as suas motivações, entender o seu coração, Pai. Entender os seus planos com clareza, entender a sua palavra, os seus mandamentos, os seus princípios, Pai, para que possamos absorver com profundidade as verdades da tua palavra, os teus mandamentos, os teus princípios, em nome de Jesus, porque é a tua palavra que transforma, Senhor, é a tua palavra que nos edifica, que nos exorta, que coloca um prumo na nossa vida, no nosso caminhar, Pai. E onde quer que este estudo chegar, Pai, não somente no dia de hoje, mas também no futuro, ele terá o mesmo poder e a mesma eficácia de transformar vidas, porque é a tua palavra que está sendo ministrada, Senhor. Não importa se daqui 10 anos, daqui 50 anos, a sua palavra é contemporânea, ela é viva e ela permanecerá, Pai, fazendo a transformação necessária, trazendo o milagre, a cura, a restauração, Senhor. Eu creio nisso, Pai. Por isso estou aqui, para servir o teu reino, para servir o teu povo. Por isso usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, para levar tão somente a tua verdade, Pai. A tua verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, deixa o seu like, não esquece de compartilhar e vamos ao estudo de Mateus 16. A palavra diz, no verso 1, e chegando os seus fariseus e saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele, porém, lhes respondeu, ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, vivemos em dias em que, como no tempo de Jesus, muitos querem ver para crer. A geração de Jesus buscava sinais nos céus. Eles queriam ver algo que validasse a Jesus, a presença de Jesus como sendo o Messias esperado. Acontece que hoje muitos fazem o mesmo. Gente que se diz cheio de fé, embora talvez não peça um sinal para o céu, mas precisa de uma confirmação mais, precisa de uma profecia a mais, precisa de uma visão a mais. E é aqui que muitos de nós nos parecemos com os fariseus e com os saduceus. Veja, essa palavra é para os nossos dias. Jesus nos dá um exemplo de uma geração má e adúltera que pede sinal. E nós, em nossa caminhada cristã, muitas vezes nós queremos mais confirmação, mesmo já tendo a direção. Será que se você olhar para você essa noite, houve algum momento na sua vida em que mesmo Deus tendo te dado uma direção clara, você continuou pedindo mais confirmação? Às vezes, nós pedimos sinais
mesmo quando a palavra de Deus já nos deu um sinal claro daquilo que ele está falando. Mas nós insistimos em pedir sinais. Também esperamos sentir algo. Por quê? Nós damos prioridade de sentir antes de obedecer. Ficamos esperando sentir algo. Ficamos esperando mais sinais. Ficamos esperando mais confirmações. A busca incessante por sinais, por profecias, por revelações, se tornou uma prática bastante comum no meio cristão. Bastante comum. E essa busca precisa ser analisada. Analisada de que forma? Analisada com equilíbrio espiritual, analisada com discernimento bíblico e principalmente com temor do Senhor. Por que temor, pastora? Veja Marcos, no capítulo 8. Se você for lá no versículo 13, você vai ver que Marcos, além de Mateus, ele cita essa passagem onde os fariseus e os saduceus pedem sinal para Jesus. Só que ele faz isso com uma diferença. Ele diz que o Senhor Jesus, ele não se atenta para a resposta que Jesus deu aos fariseus e aos saduceus, falando sobre o céu avermelhado, né, tudo que Jesus falou. Não, Marcos, ele fala que antes de Jesus responder para os fariseus, ele dá um suspiro muito profundo, como um gemido. E Marcos diz que foi um gemido, assim, um suspiro que veio lá do profundo do seu espírito. Entendemos que Jesus ele suspirou fundo, expressando um certo cansaço, uma certa indignação, porque os fariseus pediam um sinal. E nós precisamos ter temor em relação a isso. Porque, como eu disse, muitas vezes o Senhor já confirmou, o Senhor já deu a direção, o Senhor já deu o sinal. E nós continuamos insistindo e querendo mais e mais e mais confirmações. E o que há de certo? O que há de certo nessa busca por sinais? Será que é de todo errado? Onde se torna perigoso a gente ficar pedindo sinais e confirmações? Como encontrar o equilíbrio necessário nessas situações? Bom, o que há de certo, o que há de legítimo nessa busca? A Bíblia, meus amados, é um livro profético. Amém? E Deus fala com o seu povo através da palavra, que é espírito e vida, e Deus fala com o seu povo através de sonhos, visões e palavras de revelação, que são sinais sobrenaturais. A Bíblia fala também que o dom da profecia, ele é bíblico e ele é atual, porque esse dom de profetizar, de profecias, ele edifica, ele consola, ele exorta a igreja. Jesus mesmo disse que os sinais seguiriam aos que crerem. Ou seja, sinais, eles são consequência de uma fé verdadeira. E não deveria ser o foco na vida do cristão. Ele deve ser o que Jesus está dizendo, uma consequência de uma fé verdadeira. Os sinais seguirão aqueles que crêem. Isso o Senhor Jesus diz em Marcos 16, 17. Buscar os sinais com motivações corretas, com humildade, com fé, desejando agradar a Deus e entender a sua vontade, não é errado. Agora, o perigo está numa fé baseada em sinais e revelações e profecias. Jesus ele repreendeu os fariseus porque eles queriam um sinal para crer que ele era o Messias. Mas eles estavam cegos
diante da presença do próprio Filho de Deus ali naquele momento. Quando o foco se torna o sinal, veja como é sério isso. Quando o foco se torna o sinal e não o Senhor, nós estamos flertando com a idolatria espiritual. O que é isso, pastor? O que é flertar com a idolatria espiritual? Você sabe que idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar que pertence somente ao nosso Deus. E na idolatria espiritual, o que é adorado, o que é desejado, pode até parecer algo espiritual ou religioso, mas o coração está motivado por interesse próprio, por medo às vezes, por controle, muitas vezes por vaidade, e não por amor genuíno a Deus. E como isso acontece na prática? Como eu vou saber se eu estou flertando com uma idolatria espiritual? Por quê? Se você se colocar numa posição que você só obedece se você receber uma confirmação profética, se você se colocar numa posição que você faz da busca por sinais o centro da sua vida cristã, se você corre atrás de revelações, mas não busca na palavra o caráter, o princípio, os mandamentos de Deus, se você coloca mais confiança em experiências do que na cruz de Cristo, você com certeza está flertando com uma idolatria espiritual. Isso é perigoso porque o foco ele sai de Deus e vai para os sinais, vai para a profecia, vai para o profeta, vai para aquilo que a pessoa está sentindo. Ah, eu senti de fazer isso, eu senti de fazer aquilo. E aqui eu quero deixar um alerta na realidade, porque tudo precisa ser filtrado pela palavra, tudo. Aquilo que o profeta te falar, o seu amigo te falar da parte de Deus, aquilo que você está sentindo, o pensamento que cruzou na sua mente, filtra pela palavra. Ela é o filtro que nós precisamos usar. Então, flertar com a idolatria espiritual é fazer o quê? Não sei se você já viu isso, mas tem pessoas que colocam os dons acima do doador do dom. Tem pessoas, profetas, que são colocados acima da Bíblia. Buscar voz profética mais do que a presença de Deus de uma forma real. Transformar experiências espirituais em uma espécie de moeda de validação espiritual. É quando a espiritualidade ela vira um meio de controle e não uma rendição. É muito sério isso. Você vai ver isso acontecendo lá em Êxodo, lá na história dos israelitas no deserto, quando mesmo vendo sinais poderosíssimos, maná caindo do céu, nuvem, fogo, mar aberto e tantas outras coisas, mesmo assim, eles fizeram um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles queriam um Deus que eles pudessem ver, que eles pudessem controlar, que eles pudessem carregar. O problema ali para o povo israelita nunca foi a ausência de milagres. Eles cansaram de ver sinais miraculosos, mas eles tinham o desejo de um Deus à imagem das suas vontades. Quando buscamos os sinais mais do que a vontade de Deus, nós deixamos de ser verdadeiros adoradores e começamos a ser consumidores espirituais. Procuramos pessoas que dizem aquilo que o nosso ouvido quer ouvir. Procuramos conectar com pessoas que faz com que a nossa vida progrida, independente se os sinais, se os frutos da vida daquela pessoa são ou não coerentes com a palavra de Deus. Não importa se de alguma forma essa pessoa vai me projetar, se de alguma forma eu receberei influência,
e serei uma influência, essa conexão permanece na minha vida. Você vê que a gente faz da fé, muitas vezes, um consumismo, né? A gente consome as coisas espirituais, os sinais, as pessoas que se aproximam de nós como sendo da parte de Deus, falam coisas de Deus, te dão palavras proféticas, direções proféticas, mas o fruto daquela pessoa não é coerente. E mesmo assim, muitas pessoas continuam seguindo, continuam ouvindo, continuam buscando por mais sinais, mais palavras, mais profecias. É muito sério. E qual é o caminho de volta para quem pratica essa idolatria espiritual? Colocar Cristo no centro da fé seria o primeiro e primordial ponto, amém? Colocar Cristo no centro da fé, amar a palavra mais do que os sentimentos, desejar ser obediente, não apenas receber confirmações o tempo todo, e buscar o Espírito Santo como uma pessoa, não somente uma fonte de poder, não. Um outro perigo de uma fé baseada somente em sinais, além da idolatria espiritual, é essa busca desenfreada por palavras proféticas. Você vai acabar encontrando falsos profetas, vai viver enganos emocionais, confusão espiritual. Deus, Ele é sua fonte. Ele pode e Ele vai, às vezes, usar um profeta na sua vida, com certeza. Vai. Mas, meu querido e minha querida, se Ele tiver que mandar um profeta para falar contigo, se ele não quiser falar diretamente com você, porque se você, ele é a fonte, a palavra está nas suas mãos. Se ele não falar diretamente com você, se ele quiser falar com você através de um profeta, ele levanta o profeta onde o profeta estiver e ele manda esse profeta à sua procura. Ele manda uma palavra por esse profeta. Você não precisa buscar. Amém? Não precisa ficar correndo atrás de profecias. Você tem acesso à fonte, em nome de Jesus. Você tem acesso. Pastora, você é contra? De forma alguma. Eu tenho muitas palavras proféticas na minha vida que eu tenho caminhado seriamente sobre elas. E eu te aconselho, quando você recebe realmente uma palavra profética, caminhe sobre ela. Agora, não fica de culto em culto, em nome de Jesus, buscando uma palavra profética, de grupo de oração em grupo de oração, buscando uma palavra profética. A sua fonte tem que ser o Espírito Santo de Deus. E como eu disse, ele vai levantar um profeta no outro lado do mundo, se preciso for, para bater na sua porta e te entregar uma palavra. Se assim for, da sua vontade. Amém? Qual é o equilíbrio saudável em relação a tudo isso? Qual é o equilíbrio? Nós precisamos ver os sinais e as profecias como bênçãos, mas tudo deve ser submisso à palavra escrita. Não podemos viver ansiosos, paralisados, esperando uma palavra para poder agir, quando nós já temos a palavra viva na nossa mão. E a palavra, o que nós acabamos de falar? Que a palavra instrui, edifica, exorta, consola. Amém? Ela nos dá a direção. E como Jesus disse, uma geração má e adulta pede um sinal. Não é porque pedir um sinal sempre é errado, mas desconfiar de que a palavra não é o suficiente, desconfiar que a presença de Deus não está quando Ele já prometeu que estaria contigo, é um sinal de incredulidade. É um sinal. Quem anda com intimidade com Deus não precisa correr atrás de revelações. Creia nisso. Elas vão fluir naturalmente na sua vida e sobrenaturalmente. Vai ser uma coisa natural o fluir sobrenatural de Deus no tempo e no modo de Deus. Quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser no momento que Ele quiser. Não é necessário nós focarmos em buscar sinais, profecias e revelações o tempo todo. Nós devemos nos preocupar em conhecer a Deus profundamente, através da oração, da leitura da palavra, da obediência diária. E aí sim, receber direto dele aquilo que o Senhor quer revelar para a nossa vida.
E se você, eu te garanto, se você tiver essa profundidade de relacionamento com Deus, mesmo que você receba uma profecia que parece muito boa, você não será muito boa, mas que não é real, você não será enganado. Não será, porque o Espírito ele acende aquela bandeira, né, aquela luz vermelha, a gente chama aqui de red flag, né, uma bandeira, levanta uma bandeira vermelha e você não será enganado. Então, esse conhecimento da palavra, o conhecimento do Deus que nós servimos, é muito, infinitamente mais importante do que ficar buscando sinais. Além de que, imagina você, se você é uma pessoa que vive atrás de sinais, profecias e tudo mais, se Jesus respira com enfado profundamente como ele fez com os fariseus, como fica a sua vida? Porque a palavra diz que ele, em Marcos, que ele suspirou, virou as costas e foi embora. Ele não deu conversa. Mateus já dá alguns detalhes de algumas palavras que ele liberou, mas Marcos mostra o quanto o Senhor Jesus fica indignado e cansado de pessoas que vivem pedindo sinais. Amém? Isso não é saudável. A não ser que, por exemplo, nós tivemos situações em que Gideão, por exemplo, ele confirmou 3 vezes pedindo ao Senhor sinal, mas no sentido de realmente querer obedecer a Deus naquilo que ele estava sendo direcionado. Então, por isso eu disse, não é de todo errado, mas os sinais, eles seguirão aqueles que creem. A questão não é se buscar um sinal é errado ou é certo, não. A pergunta deve ser, por que eu estou buscando esse sinal? Qual é a motivação? O que é que está me motivando? É a fé? É a ansiedade? É a incredulidade? O que é? E colocar isso diante de Deus. Se essa busca por sinais, profecias e palavras proféticas for para alinhar o coração, fortalecer a sua fé, glorificar a Deus, amém. Mas busque primeiro na fonte, amém? Busque primeiro. Mas se for para compensar uma vida sem comunhão com Deus, sem oração, sem um encontro real, se for para substituir a obediência, alimentar a curiosidade, sei lá, tantas outras coisas, é hora de voltar para o primeiro amor. É hora de parar e pensar seriamente o que é que eu estou fazendo da minha vida cristã. O que é? Amém? Em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você e queria pedir rapidamente para você abrir 2 Coríntios 24, 24. Que forte isso. Não é 2 Coríntios, não. Deixa eu ver aqui. Lembrar qual que é o verso. Mateus 24. Mateus 24. Olha o que a palavra diz. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja, eles virão. Por isso que é muito sério quando a gente fica correndo atrás de sinal. A gente encontra com os falsos cristos, a gente encontra com os falsos profetas. Por isso que eu falei quanto é séria a motivação do nosso coração. E eles vêm operando grandes sinais, grandes prodígios. E se não houver um discernimento muito grande, um conhecimento muito grande da palavra, um relacionamento muito grande com Deus, a probabilidade de nós sermos enganados por esses falsos profetas é muito grande. Porque a tentativa aqui, como ele está dizendo, é enganar os próprios eleitos. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Para você, eu não vou seguir em frente com Mateus, nós vamos fazer a parte 2 semana que vem, mas eu quero deixar essa palavra, esse estudo,
para você meditar sobre essa questão dos sinais. De que forma que você está conduzindo a sua vida espiritual? Será que o seu foco enquanto cristão tem sido realmente conhecer a Deus profundamente? Ou o seu foco está em buscar sinais, sinais e mais sinais? Amém? Então, pense nisso em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor ele te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê paz, te dê uma noite de descanso e um dia glorioso amanhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.